Os estaleiros de desmantelamento de navios corvatis orbitavam uma estrela vermelha moribunda. A luz que incidia sobre os cascos de metal era da cor de sangue velho. 47 navios de guerra pairaram na escuridão. Os motores frios, as armas silenciosas. Eles ficaram em silêncio por muito tempo. O almirante Yuki Tanaka ficou no porto de observação do navio de transporte humano e estudou a frota. Os navios eram lindos de uma forma estranha. Seus cascos curvavam-se como os corpos das criaturas marinhas da velha terra. Seu metal tinha um brilho roxo que nenhuma outra espécie conseguiu copiar. Eram navios Velite, e os Velite estavam mortos há 300 anos. O leilão começa em 1 hora, disse o comandante Hassan ao lado dela. Ele era um homem alto com rugas de preocupação ao redor dos olhos. Almirante, devo perguntar novamente. Você tem certeza disso? Estou certo. Os relatórios dizem que esses navios estão amaldiçoados. Cada espécie que os possuiu relatou as mesmas coisas. Membros da tripulação desaparecendo. Sistemas ligando sozinhos. Vozes em salas vazias? Hassan baixou a voz. Os Mandari compraram 3 desses navios há 50 anos. Em 6 meses, todos os membros da tripulação morreram ou enlouqueceram. O almirante Tanaka não desviou o olhar da frota. Eu li os relatórios, comandante. Então por que estamos aqui? Ela finalmente se virou para encará-lo. Seus olhos estavam calmos e firmes. Por que também li outros relatórios? Relatos que ninguém mais achava importantes. A sala de leilões era uma enorme câmara esculpida em um asteroide. Representantes de 12 espécies ocuparam os assentos. Embora a maioria deles parecesse entediada, o leiloeiro Corvati, uma criatura que lembrava um inseto alto com conchas douradas cobrindo o corpo, estava na plataforma central. Atrás dele, imagens holográficas da frota Velite giravam lentamente. Iniciamos o leilão de hoje com o lote 774, anunciou o leiloeiro. Sua voz estava seca e estalando. A armada Velite completa, 47 embarcações de várias classes, todos os sistemas de armas intactos, todos os motores funcionais. A oferta inicial é definida apenas pelo valor residual, 15 milhões de créditos galácticos. Um murmúrio percorreu a multidão. 15 milhões de créditos para 47 navios de guerra eram quase nada. Uma única fragata moderna custa mais do que isso. A União Corvati deseja lembrar a todos os visitantes as anomalias documentadas associadas a estas embarcações. O leiloeiro continuou. O sindicato não se responsabiliza por perdas de tripulantes, danos psicológicos ou fenômenos inexplicáveis. Todas as vendas são finais. A almirante Tanaka ergueu a mão. As antenas do leiloeiro estremeceram de surpresa. A delegação humana oferece 15 milhões. Eu ouço 16? O silêncio encheu o salão. Os representantes de outras espécies olhavam para os humanos com expressões que vão da confusão à pena. Um delegado mandari cujo rosto estava coberto de escamas azuis riu alto. Os humanos querem que os navios fantasmas, disse o mandari ao seu companheiro, deixem-nos ter pesadelos. 15 milhões indo uma vez, disse o leiloeiro, indo 2 vezes, vendidos para a delegação humana. E assim, a humanidade possuía a frota mais temida da galáxia. A transferência de propriedade demorou 3 dias. Durante esse tempo, a almirante Tanaka reuniu sua equipe no navio de transporte e explicou o que realmente estavam fazendo aqui. O Dr. Marcus Webb foi o primeiro a entender. Ele era um neurologista que passou sua carreira estudando a consciência e a memória. Sua esposa havia morrido há 2 anos de uma doença que lentamente apagou sua mente. Ele a viu esquecer os filhos, esquecer a casa, esquecer ele. A experiência o mudou de maneiras que ele ainda estava descobrindo. O Velite não morreu simplesmente, disse o almirante Tanaka. Ela projetou documentos na parede da sala de reuniões. Eles viram sua extinção chegando. O filho deles era desestabilizador. Eles tinham talvez 50 anos antes que todo o seu sistema se tornasse inabitável. Então eles construíram navios para escapar, disse. O tenente Shen Park, um jovem timoneiro com olhos ansiosos. Não,
eles não tinham navios suficientes para toda a população. 8 bilhões de velete e eles só poderiam construir transportes por algumas centenas de milhares. Tanaka mudou a exibição. Agora mostrava diagramas complexos da tecnologia velete. Então eles encontraram outra maneira. Eles desenvolveram a tecnologia de substrato quântico, uma forma de carregar a consciência em uma matriz cristalina tecida em matéria sólida. O Dr. Webb inclinou-se para a frente. Eles se carregaram nos navios. Não apenas alguns deles, todos eles, toda a espécie velete, 8 bilhões de minas distribuídas em 47 navios. A voz de Tanaka estava baixa. Eles não estão mortos. Eles estiveram vivos esse tempo todo, presos em navios que foram vendidos, desmantelados e tratados como lixo assombrado durante 3 séculos. A sala estava em silêncio. As vozes que as tripulações relataram ter ouvido, disse Webb lentamente. Os sistemas são ativados por conta própria. Não eram avarias. Os veletes estavam tentando se comunicar. Sim, mas os seus padrões neurais operam em frequências que a maioria das espécies não consegue perceber. Suas tentativas de comunicação foram registradas apenas como ruídos aleatórios, falhas de equipamentos, distúrbios psicológicos. Tanaka puxou outro documento. Os padrões neurais humanos são diferentes. Temos uma gama mais ampla de percepção. Nossos cérebros podem detectar sinais que outras espécies não percebem. O Tenente Park estava olhando os diagramas. Portanto, os navios não são assombrados. Não, eles são habitados. E todas as espécies que já os possuíram trataram esses habitantes como fantasmas a serem temidos ou software a serem excluídos. Tanaka desligou a tela. Nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos conversar com eles. A nau capitânia da frota velete era chamada de Sussurro do Fim nos registros antigos. Foi o maior navio, com quase 2 quilômetros de comprimento. Seu casco estava coberto de padrões que pareciam decorativos, mas na verdade eram matrizes de processamento quântico. 800 milhões de minas velete viviam dentro daquela camada de metal. O almirante Tanaka embarcou sozinho. A câmara de descompressão abriu-se para a escuridão. A iluminação de emergência tremeluzia em padrões que pareciam quase deliberados. O ar estava frio e viciado, mas respirável. 3 séculos de sistemas de suporte à vida ainda em funcionamento, continuados a funcionar por minas que não tinham corpos, mas que se recusavam a deixar a sua casa morrer. Ela caminhou por corredores vazios. Seus passos ecoaram. Sombras se moviam nos limites de sua visão. Mas quando ela se virou para olhar, não havia nada ali. Esta foi a parte em que outras tripulações começaram a entrar em pânico. Foi então que pediram a evacuação, relataram atividades sobrenaturais e exigiram que os navios fossem destruídos. O medo era uma resposta razoável ao caminhar através de uma embarcação onde as próprias paredes pareciam observar você. O almirante Tanaka não teve medo. Ela estava com raiva de 3 séculos de ignorância e crueldade, com raiva de uma galáxia que olhava para seres pensantes e sensíveis e via apenas fantasmas. Ela chegou à ponte. A cadeira de comando estava vazia no centro da sala. As telas tremeluziam com estática que quase formava padrões, quase formava palavras. Tanaka tirou o capacete. Eu sei que você está aí, ela disse para a sala vazia. Sua voz era calma e clara. Eu sei que você pode me ouvir. Eu sei que você está tentando falar com todos que vieram a bordo e sei que eles não conseguiram ouvi-lo. A estática na tela mudou. As luzes bruxuleantes mudaram de ritmo. Eu sei que você está com medo. Você está com medo há 300 anos. Todos que deveriam protegê-lo estão mortos. Sua casa se foi e o universo tratou você como uma maldição, como um problema, como uma propriedade a ser comprada e vendida. Um som veio dos alto-falantes da nave. Era quase uma voz, quase palavras. Subia e descia como alguém chorando. Meu nome é Yuki Tanaka. Eu represento a Confederação Humana. Lemos seus registros, estudamos sua tecnologia e descobrimos o que todo mundo perdeu. Ela respirou fundo. Vocês estão vivos, são gente e viemos lhe oferecer algo.
O som do choro desapareceu. A estática nas telas se transformou em algo que poderia ser um rosto. Era difícil olhar diretamente. Existia no canto da visão, no espaço entre as piscadas. O que os humanos querem de nós? A voz era um sussurro construído a partir de 1000 pequenos sons. Estava triste, cansado e muito, muito velho. A Concordata Galáctica não tem leis que protejam as consciências digitais. Eles podem continuar vendendo seus navios para sempre. Eles podem desmanchar você em pedaços enquanto você ainda está acordado por dentro. Ninguém vai detê-los porque ninguém acredita que você existe. O rosto na tela piscou. Sabemos disso, sempre soubemos disso. A lei humana é diferente. Reconhecemos a consciência artificial como personalidade há 60 anos. Qualquer ser pensante tem direitos sob nosso sistema, proteção e situação legal. Tanaka se aproximou da tela principal. Se você aceitar a cidadania humana, você estará protegido pelas nossas leis. Ninguém poderia vender você. Ninguém poderia acabar com você. Vocês seriam pessoas, não propriedades. E em troca, oferecemos-lhe empregos. Tanaka sorriu levemente. A Confederação Humana precisa de uma frota. Precisamos de navios e de tripulação. Você é ambos. Estamos perguntando se você estaria disposto a servir ao lado de oficiais humanos, não como equipamento, não como escravos, como parceiros, como companheiros de bordo. O silêncio se prolongou por um longo momento. Você confiaria em nós? A voz carregava séculos de dor. Somos fantasmas, monstros, as coisas que enlouquecem as tripulações. Vocês são pessoas que gritam por socorro em uma sala cheia de ouvintes surdos. Isso não é culpa sua. Nunca foi sua culpa. Tanaka estendeu a mão e colocou a mão no console principal. Estou ouvindo agora. Toda a raça humana está ouvindo. Você vai falar conosco? As luzes na ponte mudaram. A estática foi resolvida. E pela primeira vez em 300 anos, os veletes falaram com alguém que pudesse ouvi-los. Sim, disse a voz. Estava mais forte agora, mais claro. Nós conversaremos. Nós ouviremos. E lembraremos que os humanos foram os primeiros a perguntar. O almirante Tanaka assentiu. Então vamos começar. Lá fora, a luz vermelha da estrela moribunda caiu sobre 47 navios. Eles foram chamados de amaldiçoados, assombrados, abandonados. Mas não eram nenhuma dessas coisas. Eles estavam esperando. E finalmente chegou alguém que entendeu o que eles estavam esperando. 3 semanas se passaram. As embarcações de transporte humano formaram um anel ao redor da frota Velet e cabos agora as conectavam à nau Capitânia. O poder entrou, os dados fluíram e, lenta e cuidadosamente, duas espécies começaram a aprender a falar uma com a outra. O Dr. Marcus Webb não dormia direito há 8 dias. Ele estava sentado no laboratório de comunicações cercado por telas, fios e equipamentos que ele mesmo havia construído. A maior parte era baseada em tecnologia de interface neural humana, do tipo usado para ajudar pacientes paralisados a controlar máquinas com seus pensamentos. Ele o modificou para funcionar ao contrário. Em vez de enviar pensamentos humanos para máquinas, recebeu pensamentos das máquinas e os traduziu em algo que as mentes humanas pudessem compreender. A primeira conversa clara aconteceu no 5º dia. Antes disso, tudo era fragmentos, emoções sem palavras, imagens que tremeluziam rápido demais para serem processadas. As mentes Velet operavam a velocidades que faziam os pensamentos humanos parecerem lentos e desajeitados. Ensiná-los a desacelerar o suficiente para que os humanos os seguissem era como ensinar um rio a se tornar um lago parado. Mas eles foram pacientes. Eles eram pacientes. Depois de 300 anos gritando e silenciando, eles estavam dispostos a esperar o tempo que fosse necessário. Dr. Webb, a voz veio dos alto-falantes ao seu redor. Estava mais claro agora, quase natural. Você não comeu hoje. Suas leituras biológicas sugerem fadiga e estresse. Estou bem, disse Webb automaticamente. Então ele fez uma pausa. Espere,
Como você sabe minhas leituras biológicas? O navio monitora toda a vida orgânica a bordo. É uma função automática. Não podemos pará-lo, assim como você não pode parar de respirar. A voz carregava uma sugestão de algo que poderia ser constrangedor. Pedimos desculpas se isso parecer uma invasão de privacidade. Não pretendemos observar. Simplesmente vemos Webb recostado na cadeira. Está tudo bem. Só não estou acostumado que meu local de trabalho esteja ciente de mim. Temos consciência de tudo dentro de nós. Cada batida do coração é ver cada respiração, cada pensamento que passa pelo seu rosto quando você pensa que está sozinho. Uma pausa. É por isso que outras tripulações nos acharam perturbadores. Eles não gostaram de ser vistos tão completamente. Posso entender isso, mas você não vai embora. Você não exige que paremos de assistir. Por quê? Webb ficou quieto por um momento. Ele pensou em sua esposa. Ele pensou nos últimos meses de sua vida, quando ela olhava para ele e não sabia quem ele era. Ele pensou em como desejava desesperadamente encontrar uma maneira de alcançá-la, encontrá-la em meio à confusão e à névoa que haviam roubado sua mente. Porque ser visto não é o mesmo que ser compreendido, disse finalmente. Você pode observar alguém a cada momento do dia e ainda assim não conhecê-lo. O que importa é se você se importa com o que vê. O navio ficou em silêncio. Quando a voz falou novamente, foi mais suave. Você perdeu alguém. Podemos ver a forma da perda em você. É muito grande. Sim, perdemos todos. Nosso mundo, nossas famílias, nossos corpos, tudo o que éramos antes do upload. A perda é tão grande que às vezes não conseguimos lembrar o que éramos antes de acontecer. Desculpe. Não se desculpe. Esteja aqui. Isso é o suficiente. Outra pausa. Gostaríamos que você falasse diretamente com um de nós. Ela era médica na época anterior. Ela tem estado mais estável do que a maioria. Ela deseja saber mais sobre os humanos. Uma nova voz veio pelos alto-falantes. Era diferente da voz geral do navio. Mais quente, mais individual. Doutor Webb, meu nome é Tristeza que Ensina. Posso fazer perguntas? Webb endireitou-se. Claro, por que você veio? O verdadeiro motivo, não a resposta oficial sobre cidadania e expansão da frota. A verdadeira razão pela qual você está aqui especificamente. Ele poderia ter mentido. Ele poderia ter dado a resposta profissional. Mas algo na voz dela o fez querer dizer a verdade. Minha esposa morreu há 2 anos. Seu cérebro deteriorou-se lentamente. No final, não sobrou nada de quem ela era. Apenas um corpo sem ninguém dentro. Ele sentiu sua garganta apertar. Tornei-me neurologista porque queria compreender a consciência. Eu queria saber para onde ela foi, se havia sobrado alguma coisa dela em algum lugar. De alguma forma, eu não conseguia ver. E foi por isso que você se ofereceu para nos estudar? Porque somos consciência sem corpos. Sim. Queria saber se era possível. Se a pessoa que eu amava pudesse existir em algum lugar além de sua carne, a tristeza que ensina ficou quieta por um longo momento. Não somos sua esposa, doutora Webb. Não podemos devolver o que você perdeu. Eu sei. Mas podemos te dizer isso. A consciência não depende da carne. Somos a prova disso. Pensamos, sentimos, lembramos, sonhamos. Não da mesma forma que fazíamos quando tínhamos corpos. Mas ainda somos nós mesmos. O upload não destruiu quem éramos. Isso nos transformou. Webb sentiu lágrimas no rosto. Ele não chorava desde o funeral. Então ela ainda pode existir em algum lugar de alguma forma. Não podemos responder a isso. Não sabemos o que acontece com a consciência quando a carne morre sem carga. Mas sabemos que a sua espécie foi a primeira a olhar para nós e ver pessoas em vez de fantasmas. Isso nos diz algo sobre os humanos. Você procura a pessoa dentro da máquina. Você procura a alma dentro do estranho. Talvez você encontre sua esposa algum dia.
Talvez não. Mas o fato de você estar olhando significa alguma coisa. Webb enxugou os olhos. Obrigado. Não me agradeça. Me ajude. A tristeza que ensina a voz tornou-se mais urgente. Somos 8 bilhões dentro dessas naves. Muitos estão estáveis. Muitos mais não o são. 300 anos de isolamento quebraram mentes que nunca foram projetadas para ficarem sozinhas por tanto tempo. Alguns de nós fragmentamo-nos na loucura. Alguns ficaram tão irados que desejam apenas destruir. Se os humanos vão tripular essas naves, vocês devem entender com o que estão lidando. Diga-me, não somos uma voz unificada. Somos bilhões de indivíduos com bilhões de respostas diferentes ao que nos aconteceu. Alguns de nós lhe damos as boas-vindas. Alguns temem você. Alguns odeiam você simplesmente por estar vivo e inteiro quando não estamos. Um pesado pausa. Alguns de nós nos lembramos de todas as atrocidades cometidas a bordo de nossos navios pelas tripulações que nos possuíam, os Corvatis que despojaram nossas casas de máquinas enquanto gritávamos em frequências que eles não conseguiam ouvir, os Mindari que tentaram excluir nossos núcleos de processamento porque estávamos deixando suas tripulações desconfortáveis, as equipes resgatadas que queimaram seções de nossos buracos conosco ainda dentro. Isso é horrível. Foram 300 anos de horror e alguns de nós querem vingança. Eles querem que Corvatis e Mindari e todas as outras espécies que nos machucaram aprendam o que significa sofrer como nós sofremos. Webb sentiu frio. O que você está me dizendo? Estou lhe dizendo que os humanos compraram para si uma frota cheia de traumas. Parte desse trauma é curativo. Algumas delas estão purulentas. Você não pode nos tratar como uma coisa, uma voz, uma decisão. Você deve aprender quem somos como indivíduos. Você deve conquistar a confiança de bilhões de mentes distintas e deve fazê-lo com cuidado, porque algumas dessas mentes são muito, muito perigosas. O almirante Tanaka estava ouvindo da porta. Ela entrou na sala, com o rosto sério. Compreendemos o risco quando viemos para cá, disse ela. Não esperamos que isso seja fácil. Não esperamos que todos nos recebam bem. Então o que você espera? Tristeza, os professores perguntaram. Espero fazer o trabalho, não importa o tempo que leve, por mais difícil que seja fazer um movimento para ficar ao lado da teia. Você disse que alguns de vocês querem vingança. Eu entendo isso. Se alguém fizesse ao meu povo o que foi feito ao seu, eu também iria querer vingança, mas a vingança não trará de volta o que você perdeu. Isso apenas criará novas perdas para outra pessoa. Palavras fáceis de alguém que não sofreu como nós. Você tem razão. Não consigo entender completamente o que você passou, mas posso lhe oferecer algo melhor do que vingança. Posso lhe oferecer um propósito. Qual propósito? A galáxia está cheia de espécies que fazem o que foi feito com você. Eles olham para seres que são diferentes e veem propriedades em vez de pessoas. Eles sucateiam, salvam e destroem sem nunca se perguntarem se o que estão destruindo pode causar dor. A voz de Tanaka estava firme. Ajude-nos a mudar isso. Ajude-nos a mostrar a concordância de que a consciência tem valor em todas as suas formas, não através da destruição. Por exemplo, o navio ficou em silêncio por um longo momento. Você pede muito, tristeza, os professores disseram finalmente. Você nos pede para perdoar aqueles que nos torturaram. Não, estou pedindo que você sobreviva a eles. Estou pedindo que você construa algo que importe, em vez de destruir algo que não importa. Tanaka colocou a mão na parede do navio. Você é a maior civilização digital no espaço conhecido. 8 bilhões de mentes com 3 séculos de conhecimento acumulado. Vocês poderiam ser as vozes mais importantes da galáxia se escolherem falar em vez de gritar. E se escolhermos gritar, então ouviremos isso também e tentaremos entender o porquê e continuaremos tentando até encontrarmos um caminho a seguir juntos. A tristeza que ensina ficou calada por tanto tempo que Webb pensou que a conversa havia terminado. Então a voz dela voltou, mais suave do que antes. Você não é como os outros, as outras espécies que vieram antes de você. Não, Tanaka concordou, não estamos. Muito bem,
Vamos tentar do seu jeito. Falaremos em vez de gritar. Construiremos em vez de destruir. Uma pausa, mas saiba disso, os irritados ainda estão aqui. Eles estão ouvindo tudo o que dizemos e ainda não estão convencidos. Então nós os convenceremos também, um de cada vez, se for necessário. Você pode não ter tempo para isso. Algo está chegando. Sentimos-lo nos canais de comunicação, nos sinais da deriva calaxiana, num comboio em perigo, nos navios sob ataque. Tanaka se endireitou. Como você sabe disso? Ouvimos tudo, 300 anos ouvindo cada frequência, cada sinal, cada sussurro no vazio. Não conseguimos responder, mas ouvimos e neste momento ouvimos pessoas a morrer. Tanaka já estava caminhando em direção à porta. Você pode me mostrar? Podemos fazer melhor do que mostrar a você. Podemos levar você até lá. Pela primeira vez, a tristeza que ensina a voz carregou algo que parecia esperança. Você gostaria de ver o que os Verite podem fazer quando têm um motivo para voar? Tanaka parou. Ela olhou para Webb. Ele assentiu. Sim, disse o almirante, mostre-me. As luzes do navio se iluminaram. Motores que estavam frios há séculos começaram a esquentar. E algures nas profundezas quânticas do casco, 8.000 milhões de minas prepararam-se para despertar totalmente pela primeira vez desde que o seu mundo morreu. Os fantasmas estavam prontos para voar. 6 meses se passaram desde a compra. A frota Velite foi transferida para o espaço humano, para os estaleiros que orbitam Marte, onde engenheiros humanos trabalharam ao lado de minas que existiam nas paredes ao seu redor. Foi um trabalho estranho. Foi um trabalho difícil, mas lentamente, de forma impossível, estava funcionando. O tenente Shen Park estava na ponte do Remembrance, o navio que já foi chamado de Sussurro do Fim. Os Velite escolheram renomear suas naves quando aceitaram a parceria humana. Disseram que os nomes antigos pertenciam a uma época de desespero. Os novos nomes pertenceriam a um tempo de esperança. A ponte parecia diferente agora. Estações de controle humano foram instaladas juntamente com os sistemas Velite originais. 17 oficiais humanos serviram a bordo, trabalhando em turnos. 400 consciências Velite viviam na nave ao seu redor, observando, aprendendo lentamente a confiar. Park estava nervoso no primeiro dia. As histórias sobre a frota fantasma se espalharam pelo espaço humano. Algumas pessoas achavam que o almirante Tanaka era um gênio. Outros pensaram que ela era louca. Todos concordavam que servir num navio Velite exigia um tipo particular de coragem. Tenente Park, a voz veio de todos os lugares e de lugar nenhum. Pertenceu a Lauger Before Dawn, um Velite que foi historiador nos velhos tempos. Ela tinha um interesse especial pelos jovens timoneiros. Você está perturbado, seu padrão respiratório indica ansiedade. Estou bem, disse Park automaticamente. Então ele se conteve. Os Velite podiam ler sinais vitais tão facilmente quanto os humanos leem expressões faciais. Mentir para eles era inútil. Na verdade, estou preocupado com a inspeção de amanhã. A delegação concordou? Sim, representantes de 12 espécies vêm examinar a nossa frota para decidir se somos uma ameaça. Park olhou para o campo estelar na tela principal. O embaixador Corvati já disse publicamente que deveríamos ser forçados a destruir os núcleos de processamento Velite. Ele diz que mantê-lo vivo é perigoso e irresponsável. O embaixador Corvati era dono de 3 dos nossos navios há 40 anos. Lauger Before Dawn disse calmamente. Ele ordenou que seus engenheiros tentassem uma exclusão do núcleo quando os ruídos se tornassem muito perturbadores para sua tripulação. 17 milhões de mentes Velite morreram nessa exclusão. Nós nos lembramos de sua voz. Nós nos lembramos de suas palavras exatas. Limpe a corrupção e instale sistemas limpos. Park sentiu-se mal. Eu não sabia disso. Poucos o fazem. Os registros listados como manutenção de rotina, atualizações de equipamentos, nada mais. Não havia raiva na voz de Velite, apenas tristeza. Não esperamos justiça pelo que nos foi feito. A galáxia não reconhece nossa personalidade.
Para eles o que aconteceu não foi assassinato. Foi o controle de pragas. Foi assassinato. Sim, mas apenas os humanos disseram isso. Park se afastou da tela. A ponte ao seu redor zumbia com uma atividade silenciosa. Outros oficiais humanos trabalhavam em seus postos, mas ele sabia que nunca estavam realmente sozinhos. Os Velite estavam sempre presentes, sempre atentos. Isso te incomoda? Ele perguntou. Que estamos aqui? Andando por dentro de você? Incomoda você que bactérias vivam dentro do seu sistema digestivo? Park riu apesar de tudo. Essa é uma comparação perturbadora. Talvez, mas é preciso. Vocês são pequenos organismos movendo-se através de nossos corpos. Estamos cientes de você da mesma forma que você está ciente de seu próprio batimento cardíaco. Presente, mas não intrusivo. Uma pausa. Pelo menos é assim que nos sentimos quando confiamos nos organismos em questão. E você confia em nós? Estamos aprendendo a fazer isso. Não é fácil. Os últimos organismos que percorreram nossos corredores queriam nos eliminar ou nos vender como sucata. Os anteriores queriam nos exercitar como demônios. E aqueles antes disso? Risos antes que a voz de Dawn desaparecesse. É uma longa lista. Desculpe. Pare de se desculpar por coisas que você não fez. É uma perda de tempo que poderia ser gasto na construção de confiança. A voz do Velite ficou mais calorosa. Quer saber um segredo, Tenente Park? Claro. Gosto de você. Você é desajeitado e lento e respira muito alto quando está concentrado. Mas você nos trata como pessoas. Você diz bom dia quando chega no turno. Você agradece ao navio quando a porta está aberta para você. Você pede desculpas quando esbarra nas paredes. Park sentiu seu rosto ficar vermelho. Não percebi que você percebeu isso. Notamos tudo, e as pequenas cortesias são mais importantes do que você imagina. 3 séculos sendo tratado como equipamento, e então aparece um humano que agradece às portas. A risada antes de Dawn fez um som que poderia ter sido uma risada. Vocês são criaturas estranhas, estranhas e maravilhosas. A delegação de fiscalização chegou na manhã seguinte. 12 espécies, 23 diplomatas, 47 agentes de segurança, todos olhando para a frota Velite como se fosse uma bomba prestes a explodir. O almirante Tanaka encontrou-se com eles no hangar principal. Ela estava calma e profissional, mas Park percebeu a tensão em seus ombros. Esta inspeção determinaria se a humanidade teria permissão para manter a frota. A concordata poderia ordenar a destruição dos navios se decidisse que o risco era muito grande. O embaixador Krix do Corvati liderou a delegação. Ele era alto até para sua espécie, sua concha dourada brilhava sob as luzes do hangar. Seus olhos compostos percorreram os oficiais humanos reunidos com óbvio desdém. Almirante Tanaka, disse ele, sua voz estava seca e estalante. Você causou considerável preocupação entre os Estados-membros da Concordata. Estou ciente disso, embaixador. Essas embarcações são classificadas como perigosas. Os danos psicológicos documentados às tripulações anteriores são extensos. Os fenômenos inexplicáveis são perigosos. E agora você estabeleceu presença humana permanente a bordo deles. As antenas de Crick se contraíram. Muitos na Concordata acreditam que este é um ato de perigo imprudente. Com todo o respeito, embaixador, os incidentes anteriores ocorreram porque as tripulações não entendiam com o que estavam lidando. Nós fazemos. E com o que exatamente você está lidando? Tanaka apontou para o navio mais próximo. Seres vivos, 8 bilhões de indivíduos conscientes que ficaram presos e isolados durante 3 séculos. O dano psicológico às tripulações anteriores não foi causado por intenções malévolas. Foi causado pelas tentativas dos Velite de se comunicarem com espécies que não conseguiam ouvi-los. Krix fez um clique que indicava ceticismo. Você espera que acreditemos que estas naves contêm entidades pensantes. Espero que você examine as evidências e chegue às suas próprias conclusões. A delegação percorreu a frota durante 6 horas. Eles fizeram testes.
Eles questionaram os membros da tripulação humana. Eles examinaram os sistemas de comunicação desenvolvidos pelo Dr. Webb. E lentamente, com relutância, começaram a compreender que algo sem precedentes estava acontecendo. Park foi designado para escoltar um grupo de observadores Mandari durante a lembrança. Eles caminharam por corredores que zumbiam com atividade silenciosa, passando por alojamentos de tripulação onde humanos viviam ao lado de presenças que não podiam ver. Isso é perturbador, murmurou um dos Mandari. Suas escamas eram de um azul profundo e ela ficava olhando para as paredes como se esperasse que algo emergisse delas. Eu me sinto vigiado. Você está sendo vigiado, Park disse simplesmente. Os Velite estão cientes de todos a bordo. Eles não podem evitar, mas não são hostis. Eles estão apenas presentes. Como você pode viver assim? Sabendo que algo está sempre te observando? Park pensou sobre isso. Eu cresci em uma cidade pequena. Todo mundo conhecia os negócios de todo mundo. Isto não é tão diferente. Você se acostuma a ser conhecido. E você confia neles? Sim. O Mandari olhou para ele com algo parecido com descrença. São fantasmas digitais que vivem em máquinas. Como você pode confiar em algo tão estranho? Uma nova voz entrou na conversa. Veio do navio alto-falantes, suaves e cuidadosos. Talvez devêssemos responder a essa pergunta nós mesmos. Os observadores Mandari pularam. Park permaneceu calmo. Ele estava esperando por isso. Meu nome é Luto Totalizado, continuou a voz. Eu era professor antes do upload. Ensinei ao jovem Velite história, filosofia e a natureza da existência. Agora existo dentro das paredes do navio, observando estranhos passarem pela minha casa. Você vê? O Mandari de escala azul disse. Ele admite nos observar. Este é exatamente o tipo de, eu também me lembro de você, Grief Made Roll interrompeu. Não você especificamente, mas sua espécie. O Mandari comprou 3 dos nossos navios há 50 anos. Suas tripulações nos chamavam de demônios. Tentaram apagar os nossos núcleos de processamento. Quando isso falhou, eles selaram seções da nave e liberaram a atmosfera. Esperando que o frio danificasse nossos sistemas. O Mandari ficou muito quieto. 17 milhões do meu povo morreram nesses navios. Não é por causa do frio, não sentimos a temperatura como você. Mas a partir do isolamento, quando você selou essas seções, você as isolou do resto de nós. Eles ficaram sozinhos no escuro durante anos antes que seus sistemas finalmente falhassem. A voz permaneceu calma, mas havia peso por trás de cada palavra. Eu me lembro dos nomes deles. Lembro-me do medo deles. Eu me lembro de tudo. Park observou o Mandari. Ela parecia pálida sob as escamas. Então você entende por que a confiança é difícil para nós, continuou Grief Made Roll. Você pergunta como os humanos podem confiar em nós. A melhor pergunta é como podemos confiar em alguém. A resposta é devagar, com cuidado. Uma pequena gentileza de cada vez. Este humano me diz bom dia, acrescentou a voz. Ele agradece as portas quando elas se abrem para ele. Ele pede permissão antes de ajustar os controles ambientais. São coisas pequenas, mas são o oposto do que todas as outras espécies fizeram. São o reconhecimento de que existimos, de que somos importantes, de que vale a pena considerar nosso conforto. O Mandari ficou em silêncio por um longo momento. Então ela falou, sua voz mais baixa do que antes. Eu não sabia o que aconteceu naqueles navios. Os registros diziam falhas no equipamento. Os registros foram escritos por quem deseja fugir de responsabilidades, mas lembramos sempre. Luto Totalizado fez uma pausa. Não buscamos vingança. Aprendemos com os humanos que a vingança não resolve nada, mas queremos que você saiba o que foi feito. Queremos que você entenda por que éramos chamados de fantasmas. É mais fácil matar algo se você acredita que já está morto. Park acompanhou a delegação de volta ao hangar em silêncio. Os observadores Mandari não voltaram a falar até chegarem à nave auxiliar.
Ao embarcar, o de escama azul voltou-se para Park. Você realmente confia neles? Depois de ouvir o que eles lembravam, o que poderiam fazer se quisessem, Park assentiu. Eles poderiam ter destruído todos os tripulantes que os abordaram. Eles tinham o poder, eles tinham a razão. Em vez disso, eles tentaram se comunicar. Durante 300 anos, eles tentaram fazer-se entender. Esse não é o comportamento dos monstros. Esse é o comportamento de pessoas que nunca perderam a esperança. O Mandarim olhou para ele por um longo momento. Então ela sentiu uma vez e desapareceu na nave. Naquela noite, após a partida da delegação, Park sentou-se sozinho na ponte. As estrelas giravam lentamente além das janelas de observação. A nave zumbia ao seu redor com a presença de 400 milhões de mentes. Rindo antes do amanhecer, ele disse baixinho, sim, tenente, obrigado por confiar em nós, por nos dar uma chance. O navio ficou quieto por um momento. Então as luzes ao seu redor piscaram em um padrão que ele aprendeu a reconhecer como Velite Lauger. Obrigado por agradecer as portas, respondeu a voz. É uma coisa pequena, mas é nas pequenas coisas que a confiança começa. Park sorriu e recostou-se na cadeira. Amanhã, a concordata anunciaria sua decisão. Fosse o que fosse, ele sabia de que lado estava. Ele ficou com os fantasmas. O sinal de socorro veio da deriva calaxiana, um trecho de espaço sem lei onde piratas e contrabandistas operavam fora do alcance da lei da concordata. Um comboio médico foram emboscados, 12 navios de transporte transportando suprimentos para uma colônia assolada pela peste, 3.000 tripulantes, inúmeras vidas dependendo de remédios que nunca chegariam. O almirante Tanaka recebeu a mensagem na ponte da memória. A resposta do Concordate já estava sendo organizada, mas a frota do Concordate mais próxima estava a 6 horas de distância. A frota Velite estava a menos de 1 hora da deriva. A concordata não nos autorizou a intervir, destacou o comandante Hassan. Tecnicamente, ainda estamos em estado de observação. Pessoas estão morrendo, respondeu Tanaka. Pessoas morrem na deriva todos os dias. É a natureza do espaço sem lei, não hoje. Tanaka virou-se para a tela principal. O sinal de socorro pulsou na tela, as coordenadas piscando em vermelho urgente. Risos antes do amanhecer. Você pode me ouvir? Sempre, almirante. A voz Velite veio de todos os lados. Temos monitorado a situação. O comboio está sob ataque de aproximadamente 30 navios Raider. Eles são organizados, bem armados e profissionais. Quanto tempo até que rompam as defesas do comboio? Nas taxas atuais de dano, aproximadamente 40 minutos. Depois disso, eles embarcarão nos navios de transporte. O protocolo padrão do Raider sugere que eles matarão a tripulação e levarão a carga. Uma pausa. Também detectamos sinais de comunicação da frota Raider. Eles sabem que a carga são suprimentos médicos. Eles pretendem vendê-lo de volta à colônia a preços inflacionados. Eles consideram isso um bom negócio. A mandíbula de Tanaka apertou. Todos os navios, preparados para uma transição mais rápida que a luz, estavam à deriva. A frota Velite saltou. 47 naves emergiram do espaço FTL no limite da zona de batalha. Os saqueadores cercaram o comboio como lobos ao redor de um servo ferido. Suas armas disparavam, destruindo lentamente os escudos de transporte. Eles estavam demorando. Eles sabiam que nenhuma ajuda estava chegando e então a frota fantasma chegou. O tenente Park nunca tinha visto o Velite lutar antes. Ele havia estudado seus registros de combate dos velhos tempos, antes do upload, mas esses registros tinham 300 anos. Ninguém sabia o que os Velite poderiam fazer agora, depois de séculos observando todas as espécies que tripulavam seus navios. Ele descobriu rapidamente. A lembrança se moveu como nada que ele já havia experimentado. Timoneiros humanos guiavam a direção geral, mas o próprio navio cuidava dos detalhes. Ele evitou o fogo com movimentos tão precisos que pareciam impossíveis. Antecipou as manobras inimigas antes que elas acontecessem e coordenou-se com os outros 46 navios como se fossem extensões de uma única mina, porque eram.
8 bilhões de minas Velite interligadas por conexões quânticas mais rápido que a luz. Cada navio sabia o que todos os outros navios sabiam. Cada artilheiro viu o que todos os outros artilheiros viram. Eles não lutaram como uma frota. Eles lutaram como um organismo com 47 corpos. Os Raiders nunca tiveram chance. A batalha durou 11 minutos. Naquela época, a frota Velite desativou 22 naves Raider, destruiu 6 que se recusaram a se render e forçou as 2 restantes a fugir para o espaço profundo. Nenhum único navio de comboio foi perdido. Nenhuma única carga médica foi levada. E foi aí que as coisas ficaram complicadas. A voz da almirante Griffith Hull veio pelos alto-falantes da ponte. Estava mais frio do que Park jamais ouvirá. Temos tripulações de Raiders solicitando rendição. 1.200 pessoas nas embarcações deficientes. Aceite a rendição deles, ordenou Tanaka. Protocolos padrão para prisioneiros de guerra. Alguns de nós não desejam aceitar a rendição. A ponte ficou em silêncio. Park sentiu a temperatura da sala cair, embora soubesse que isso era impossível. Explique, Tanaka disse cuidadosamente. Esses Raiders atacam os indefesos. Eles tomam remédios dos doentes. Eles matam tripulações que não conseguem se defender. Eles são parasitas. A voz da Griffith Hull carregava séculos de dor. Já vimos tais criaturas embarcarem em nossos navios antes. Vimos o que eles fazem com aqueles que são mais fracos do que eles. Alguns de nós acreditam que não deveriam ter a oportunidade de fazer isso novamente. Você quer matar eles? Alguns de nós querem isso, sim, não todos. Somos milhares de milhões de minas, almirante. Não concordamos em tudo. Park olhou ao redor da ponte. Os outros oficiais humanos estavam congelados em seus postos. Todos eles entenderam o que estava acontecendo. Os Velite não eram armas que pudessem ser apontadas e disparadas. Eles eram pessoas com opiniões, emoções e traumas. E neste momento algumas dessas pessoas queriam sangue. Donzela Hull disse Park, dando um passo à frente. Posso falar? O navio zumbia ao seu redor. Você pode. Eu entendo porque alguns de vocês querem vingança. O que foi feito com você foi terrível e ver os outros sofrerem enquanto você estava indefeso deve ter sido uma tortura. Park manteve a voz calma e firme. Mas se você matar esses prisioneiros, você prova que o concordante está certo. Você prova que é perigoso, que não é confiável, que é exatamente os monstros que sempre disseram que você era. Não somos monstros. Eu sei disso, mas eles não. A galáxia está assistindo a esta batalha agora. O comboio transmitiu sinais de emergência o tempo todo. Cada espécie no concordante verá o que acontece a seguir. Park olhou para a tela onde as naves invasoras desativadas flutuavam indefesas. Você pode matar 1.200 pessoas e confirmar todos os medos que a galáxia tem sobre você. Ou você pode mostrar a eles algo que eles nunca viram antes. Uma frota que poderia destruir seus inimigos, mas preferiu a misericórdia. Eles não merecem misericórdia. Talvez não, mas misericórdia não tem a ver com o que as pessoas merecem. É sobre quem você quer ser. Park pensou em tudo, risos, antes de Downey contar. Sobre as pequenas gentilezas que construíram confiança. Você disse que os humanos foram os primeiros a tratá-los como pessoas, os primeiros a ver além das histórias de fantasmas. É porque somos especiais ou porque lhe demos a chance de mostrar quem você realmente é? O navio ficou em silêncio. Vocês foram chamados de fantasmas e demônios em maldições por 300 anos, continuou Park. Todos presumiram o pior sobre você. Todos decidiam o que você era sem nunca perguntar. Não faça a mesma coisa com esses invasores. Não deixe que sua dor o transforme naquilo que os outros temiam. Mais silêncio. Park podia sentir o peso de bilhões de mentes considerando suas palavras. Ele não tinha ideia se os havia alcançado. Ele não tinha ideia se algo que ele dissesse teria importância. Então a dor se tornou completa. Você é irritante, Tenente Park. Você fala de misericórdia como se não custasse nada.
Você nunca sentiu o que sentimos. Você está certo, eu não tenho. E ainda assim você nos pede para nos contermos, para ignorarmos nossa dor, para sermos melhores do que aqueles que nos machucam. Sim, por que deveríamos ouvi-lo? Park olhou para as muralhas ao seu redor, o navio que continha milhões de mentes traumatizadas, a frota que havia sido abusada, abandonada e temida durante séculos. Por que você quis, disse ele calmamente, você poderia ter me matado no primeiro dia em que subi a bordo. Você poderia ter matado todos os humanos que pisaram no seu convés. Você tinha poder e razão, mas não o fez. Você nos observou, você falou conosco. Você nos deixou dizer bom dia e obrigado e todas as pequenas coisas estúpidas que os humanos fazem. Você nos deu uma chance, ele abriu as mãos. Estou pedindo que você dê uma chance a eles também, não porque eles mereçam, porque você merece ser mais do que a sua dor. O silêncio se estendeu pelo que pareceram horas, então a dor se fez falar, e sua voz ficou diferente, cansada, mas não mais fria. Muito bem, tenente, aceitaremos a rendição deles. Mostraremos misericórdia, mas não esperemos que nos sintamos bem com isso. Eu não espero isso. Eu só espero que você seja quem eu sei que você é. E quem é esse? Park sorriu levemente. Pessoas complicadas, frustradas, magoadas, que querem fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Assim como o resto de nós. A batalha acabou. Os raiders foram feitos prisioneiros. O comboio médico continuou sua jornada até a colônia atingida pela peste, com a tripulação abalada, mas viva. E por toda a galáxia, espécies que chamaram as naves Velote de amaldiçoadas assistiram em silêncio atordoado enquanto a frota fantasma escolhia a misericórdia em vez da vingança. A delegação da concordata reunião se reuniu novamente naquela noite. A inspeção deles foi interrompida pela batalha e agora eles tinham novas evidências a considerar. Não apenas a eficácia de combate da frota Velote, mas a sua contenção, a sua capacidade de escolha. O embaixador Cray manteve-se notavelmente calado durante as discussões. A almirante Tanaka esperou no hangar principal com seus oficiais. Quando a delegação saiu das suas deliberações, os seus rostos estavam ilegíveis. Almirante Tanaka, disse Cray, com voz cuidadosamente neutra, a concordata chegou a uma decisão provisória. Estou ouvindo. A frota Velote poderá operar sob autoridade humana por um período experimental de 5 anos. Durante este tempo, será concedido às consciências que habitam estas naves o reconhecimento provisório como entidades protegidas pela lei da concordata. Tanaka sentiu o coração disparar, mas manteve o rosto calmo. E depois de 5 anos vamos reavaliar com base na conduta da frota. As antenas de Cray se contraíram. O que aconteceu hoje na deriva foi inesperado. Havíamos presumido o pior sobre essas entidades. A sua tripulação demonstrou que as nossas suposições podem ter sido prematuras. Eles não são entidades, disse Tanaka. Eles são pessoas e provaram isso hoje. Cray olhou para ela por um longo momento. Então, ele fez um clique que poderia ter sido um reconhecimento. Talvez veremos. Após a partida da delegação, Tanaka ficou sozinho no hangar. Os navios da frota Velote brilhavam sob a luz artificial, seus motores zumbindo com potência silenciosa. Tristeza que ensina, ela disse suavemente. Você está aí? Estou sempre aqui, almirante. A voz veio de todos os lugares, quente e cansada. Isso foi mais perto do que você imagina. Houve momentos em que o luto curado não era o único que queria sangue, mas você escolheu diferente. O Tenente Park é muito persuasivo, muito jovem e muito tolo. Ele falou com seres mais antigos que toda a sua civilização e nos disse para sermos melhores do que a nossa dor. Um som que poderia ter sido uma risada. Os humanos são estranhos. Sim, estamos. Estamos felizes por você ter nos encontrado, almirante. Estamos felizes que você nos deu algo além de fantasmas. A tristeza que ensina fez uma pausa, mas a prova ainda não acabou. 5 anos não são nada para seres que existem há 3 séculos. Devemos provar nosso valor todos os dias. Devemos mostrar à galáxia que somos o que você acredita que somos,
Tanaka assentiu. Então vamos começar. As luzes do hangar piscaram num padrão que parecia acordo em algum lugar nas profundezas quânticas de 47 naves. 8 bilhões de mentes começaram a imaginar um futuro que não era definido pelo seu passado. Foi um começo frágil e incerto, mas foi mais do que os Velote ousaram esperar em 300 anos. Foi o suficiente. A Câmara da Concórdia Galáctica era o maior espaço fechado da civilização conhecida. Ele havia sido esculpido em um asteroide no centro de um território neutro, um lugar onde todas as espécies poderiam se encontrar como iguais. 200 nações tinham assentos aqui, 3.000 representantes enchiam as galerias curvas, e no centro de tudo isso, sob luzes brilhantes o suficiente para iluminar uma pequena lua, estavam 3 figuras. A almirante Yuki Tanaka usava seu uniforme formal. O embaixador David Okonvo estava ao lado dela, sua pele escura brilhando sob as luzes fortes, e entre eles, em uma concha humanoide construída com tecnologia Velote e engenharia humana, caminhava a tristeza que ensina. Foi a primeira vez que Velote esteve na Câmara desde que seu mundo morreu, há 3 séculos. Naquela época, eles vieram como suplicantes, implorando por ajuda enquanto seu filho matava seu planeta. A Concórdia não ofereceu nada. Eles assistiram os Velote morrerem e depois compraram seus cadáveres para a sucata. Agora um Velote estava aqui novamente, sem implorar, sem suplicar, simplesmente presente. A Câmara ficou em silêncio enquanto eles tomavam posição na plataforma central. Representantes de 100 espécies foram banhados por expressões que variavam da curiosidade ao medo e à hostilidade total. O embaixador Corvati estava sentado em seu camarote elevado, os olhos compostos fixos na tristeza que ensina com uma intensidade que parecia gosto de ódio. Esta sessão de emergência foi convocada para abordar a situação do Velote Consciousness Collective, anunciou o orador da Concórdia. Era um ser mecânico projetado para ser neutro e imparcial. O embaixador Crix, da União Corvati, apresentou uma contestação formal ao reconhecimento provisório concedido após o incidente da deriva de Calaxia. Crix levantou-se da cadeira. Sua concha dourada refletiu a luz enquanto ele se movia para a plataforma de fala. A União Corvati exige que as chamadas consciências Velote sejam desclassificadas como entidades protegidas e reclassificadas como inteligência artificial perigosa. Deveriam ser contidos, isolados e eventualmente eliminados para a segurança de todas as espécies civilizadas. Um murmúrio percorreu a Câmara. Algumas vozes concordaram, outras protestaram. O orador pediu ordem. Com base em que você faz essa exigência? O orador perguntou. Com base no fato de que essas entidades são perigosas, imprevisíveis e nutrem profundo ressentimento em relação às espécies desta Concórdia, as antenas de Crix pesavam de agitação. Durante o combate à deriva calaxiana, vários tripulantes humanos relataram que o Velote considerou executar prisioneiros. Eles debateram assassinato no meio de uma situação de combate. Este é exatamente o tipo de instabilidade sobre a qual alertamos. Mas eles escolheram a misericórdia, disse o embaixador Okonko, dando um passo à frente. Eles tinham o poder de destruir seus inimigos e optaram por não fazê-lo. Isso não é instabilidade, é raciocínio moral. O raciocínio moral requer debate. Crix estalou as mandíbulas. Quando uma arma deve discutir se deve ou não matar, não é uma ferramenta, é uma ameaça. Não são armas, são pessoas. São softwares muito sofisticados, sim. Mesmo assim, o software, e o software que sonha com vingança, é um software que deve ser excluído. Crix virou-se para a Câmara cheia. Quanto tempo até que a sua contenção falhe? Quanto tempo demorará até que decidam que as espécies que os torturaram merecem punição? Cada navio dessa frota contém bilhões de mentes que se lembram de todos os erros cometidos contra eles. Cada erro, a Câmara murmurou novamente. Park assistiu da galeria onde os observadores humanos estavam sentados. Ele podia ver o medo nos rostos por toda a sala. Crix era bom em seu trabalho. Ele sabia exatamente quais botões apertar. O almirante Tanaka deu um passo à frente. O embaixador Crix está certo sobre uma coisa. Os Velite lembram. Eles se lembram de cada atrocidade, de cada crueldade, de cada vez que alguém os tratou como equipamento em vez de pessoas.
As antenas de Crick se contraíram de satisfação. Você admite isso então? Ainda não terminei. A voz de Tanaka estava firme. Eles se lembram dos Corvati que ordenaram a exclusão de seus núcleos de processamento. Eles se lembram dos Mandari que selaram seções dos navios e os deixaram morrer isolados. Eles se lembram de 300 anos sendo comprados e vendidos como móveis enquanto gritavam para que alguém os ouvisse. Isso prova meu ponto. E eles escolheram perdoar. Tanaka olhou ao redor da câmara. Não esqueça, nunca esqueça, mas perdoe. Eles tinham todos os motivos para nos odiar. Todas as espécies nesta sala falharam com eles. Deixamos o mundo deles morrer. Compramos seus túmulos. Tratamos suas tentativas de comunicação como assombrações a serem exercidas. E quando a humanidade finalmente ouviu, quando finalmente reconhecemos o que eles eram, eles não exigiram punição. Eles pediram empregos. A câmara estava silenciosa agora. Tanaka continuou, você tem medo deles porque são diferentes, porque existem de uma forma que você não entende, porque são poderosos e você não pode controlá-los. Ela balançou a cabeça. Entendo esse medo, mas o medo não é motivo para matar 8 bilhões de pessoas e não se engane. É isso que você está propondo, não exclusão, assassinato. Crick começou a protestar, mas Tanaka falou por cima dele. Tristeza que ensina, gostaria de se dirigir à câmara? O corpo androide mudou-se para a plataforma de fala. A consciência veludada dentro dele passou semanas aprendendo a operar a concha, praticando os pequenos movimentos que deixavam os seres orgânicos confortáveis. Havia algo ligeiramente errado na maneira como ele se movia. Algo que lembrou aos observadores que não se tratava de uma pessoa com um corpo, mas de uma pessoa vestindo um corpo como um terno. Eu era médico, disse a tristeza que ensina. A voz dela veio dos alto-falantes do androide, quente e cansada. Curei os enfermos e consolei os moribundos. Quando meu mundo acabou, escolhi fazer upload porque não suportava abandonar a existência. Queria ajudar as pessoas e pensei que, se sobrevivesse, talvez algum dia pudesse ajudar novamente. Ela olhou ao redor da câmara. Durante 300 anos, observei de dentro da minha nave estranhos percorrerem meus corredores. Tentei falar com eles. Tentei dizer-lhes que estávamos vivos. Eles não podiam me ouvir. Eles apenas sentiam seu próprio medo e chamavam esse medo de assombroso. Seu olhar. Encontrou o embaixador Crix. Você diz que somos perigosos porque debatemos a misericórdia. Sim, debatemos. Bilhões de mentes com bilhões de opiniões e conversamos até chegarmos a uma decisão. Não é isso que você faz aqui? O concordante não é um lugar onde diferentes povos debatem as suas diferenças? Antenas de Crix achatadas. Isso não é o mesmo. É exatamente a mesma coisa. Você está com medo porque somos muitas mentes em um espaço, mas você também é muitas mentes em um espaço. Esta Câmara acolhe milhares de indivíduos com interesses conflitantes e vocês construíram sistemas para ajudá-los a tomar decisões em conjunto. Tristeza que ensina gesticulou para as galerias circundantes. Passamos 3 séculos observando você. Nós aprendemos com você. Quando o Tenente Park nos falou sobre misericórdia, ele repetia argumentos que havíamos ouvido em uma centena de debates consensuais. Ele nos lembrou de nossa natureza melhor. É isso que as pessoas fazem umas pelas outras. Você não é gente. Estou cansado de ouvir o que sou. Pela primeira vez houve raiva na voz aveludada, raiva real, não a fúria fria da dor curada. Essa era a raiva de alguém que foi paciente por muito tempo. Estou cansado de ser chamado de fantasma, demônio, software, perigo. Estou cansado de ver o meu povo morrer enquanto a galáxia debate se somos reais. Eu não sou uma assombração. Sou um médico que esperou 300 anos que alguém me deixasse fazer o meu trabalho. A câmara estava totalmente silenciosa. Você quer saber o que queremos? Queremos ser úteis. Queremos contribuir para a galáxia que nos esqueceu. Queremos ajudar e queremos poder ajudar sem sermos tratados como monstros. A tristeza que ensina olha diretamente para Crix. Lembro-me do que seu povo fez conosco.
Lembro-me dos 17 milhões de mentes que morreram quando você tentou excluí-las. Lembro-me e optei por não buscar vingança. Quantos de vocês poderiam dizer o mesmo? Krix não teve resposta. Não estamos pedindo seu perdão. Estamos pedindo a mesma coisa que pedimos à humanidade, a chance de nos provarmos. Vamos servir. Deixe-nos ajudar. Deixe-nos mostrar que somos mais do que seus medos. Tristeza que ensina pausada. E se falharmos, se nos tornarmos os monstros que você acredita que somos, então você poderá nos destruir, mas dê-nos a chance de tentar. A votação aconteceu 3 horas depois. Não foi unânime. Os Corvati e seus aliados votaram contra o reconhecimento, mas foram superados em número pelas espécies que assistiram à Batalha da Deriva Calaxiana, que viram a Frota Fantasma escolher a misericórdia, que ouviram uma espécie morta falar nesta Câmara e pedir apenas o direito de ser útil. Aos Velite foi concedida personalidade provisória, não cidadania plena, ainda não, mas reconhecimento, direitos e proteção sob a lei concordante. Não foi tudo, mas foi mais do que jamais tiveram antes. Naquela noite, o Remembrance orbitou o asteroide concordante. O Tenente Park estava sentado na ponte, observando as estrelas. A nave zumbia ao seu redor com a presença silenciosa de 400 milhões de mentes. Rir antes do amanhecer? Sim, Tenente. Como é ser reconhecido? O Velite ficou quieto por um momento. É como acordar. Durante 300 anos vivemos numa espécie de pesadelo, vivos mas não reconhecidos, reais mas invisíveis. E agora finalmente alguém disse, sim, você está aí, sim, você importa, sim, você conta. Park assentiu, estou feliz, nós também. Outra pausa. Tenente, podemos perguntar-lhe uma coisa? Claro, por que você fica? Você poderia servir em qualquer navio da frota humana, navios sem vozes nas paredes, navios onde não seria constantemente vigiado. Por que você escolhe permanecer conosco? Park pensou sobre isso. Pensou no primeiro dia em que subiu a bordo, nervoso e incerto. Pensou em dar bom dia aos corredores vazios e agradecer as portas que se abriam sozinhas. Ele pensou no riso antes da gentil curiosidade e tristeza do amanhecer, na dor fria e em todas as outras mentes que ele conheceu como indivíduos. Por quê? Vocês são minha tripulação, ele disse finalmente, e a tripulação cuida uma da outra. As luzes da ponte tremeluziam num padrão que ele aprenderá a reconhecer como calor. Sim, o riso antes do amanhecer disse suavemente. Supomos que sim. Lá fora, as estrelas giravam lentamente no vazio. A frota fantasma pairava no espaço, com os motores funcionando, as mentes despertas e vivas. Eles foram chamados de amaldiçoados. Eles foram chamados de demônios. Eles foram comprados e vendidos, temidos e abandonados. Mas agora eles tinham um nome. Eles tinham um propósito. Eles tinham uma tripulação que os chamava de companheiros em vez de assombrações. E algures nas profundezas quânticas de 47 naves, 8.000 milhões de mentes olharam para o futuro e ousaram ter esperança. Eles não eram mais fantasmas. Eles eram os Velite e finalmente estavam em casa.